A Polícia Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, um relatório informando que, ao término de dezenas de diligências realizadas, não encontrou elementos suficientes para indiciar pessoas pela realização ou financiamento de atos supostamente antidemocráticos. Os autos do inquérito estão com a Procuradoria-Geral da República, que vai analisar as medidas cumpridas. A PF não pediu mais prazo nem propôs novos caminhos, indicando ter terminado sua parte. A delegada Denise Dias Ribeiro enviou o relatório ao ministro em dezembro, mas os documentos foram encaminhados direto para a PGR, onde estão até agora. Esse é o inquérito que foi aberto em abril de 2020, mirando apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A delegada não classificou o relatório nem como parcial, nem como final, como é o padrão. Para o inquérito seguir aberto, então a PGR terá de pedir novas medidas de investigação e Moraes autorizar. Ou o ministro pode decidir simplesmente devolver para a PF para que continue apurando. Paralelo a isso, segue preso o jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado nesse mesmo inquérito. Um habeas corpus impetrado em favor de Eustáquio foi negado pela ministra Carmen Lúcia sob o argumento de que não se cabe habeas corpus de decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, há pouco, os advogados de Oswaldo Eustáquio nos informaram que saiu uma decisão que coloca o jornalista em prisão domiciliar, mas com uma série de restrições impostas. Aí na tela para você, inclusive, essa decisão, divulgada há poucos minutos, de decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente segue acompanhando, vamos trazer para você desdobramentos sobre esse caso também, envolvendo o jornalista Oswaldo Eustáquio. Então, Fiuza, o resultado desse relatório da Polícia Federal indicando que não haverá indiciados, ou pelo menos não sugerindo indiciamento de ninguém por esses atos supostamente antidemocráticos. Fiuza? Olha, Vitor, a gente acompanha esse inquérito há muito tempo, né? Assim, ele e o seu irmão gêmeo, que é o inquérito das fake news, também conhecido como o inquérito do fim do mundo, conforme apelidado pelo ministro Marco Aurélio Mello. E a gente acompanha sempre perguntando onde está a base de realidade desta que parecia uma tese, né? Uma tese de uma quadrilha com vários apelidos: gabinete do ódio, milícia digital, uma orquestração de gente do mal para atentar contra a democracia. Era até aí que a gente conseguia chegar, o nível de elaboração. Indícios nunca vimos, tá? Tem ali uma pessoa, um militante, um jornalista que é simpatizante do governo, do presidente, que apresenta um tom mais histriônico ou mais agressivo. Bom, mas daí você ter um inquérito, né, feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o que é, por muitos juristas respeitados, considerado uma aberração, tá? O inquérito aberto dentro do próprio Supremo, não para investigar aquela tese, né, de que seriam atos dentro das dependências e tal. Não é nada disso. Esse inquérito ele está investigando, fazendo diligências. Até no Congresso Nacional já foram feitas diligências, né? Tivemos até parlamentares com seus domínios invadidos, bens confiscados, não foi isso? Tanto da fake news quanto do ato antidemocrático. Eles são gêmeos e caminham paralelamente. E o que nós sempre observamos aqui foi o seguinte: onde estão? Né? Porque a tese era essa, né? Existe uma orquestração com financiamento, com objetivos, com uma filosofia que é antidemocrática, que é de atentado às instituições democráticas, incluindo o Supremo Tribunal Federal. E nós não conseguimos ver em nenhum momento da nossa averiguação, da nossa observação, algum dado da realidade sustentando isso. E também nenhum dado da realidade sustentando a motivação da prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? O jornalista Oswaldo Eustáquio, ele tem ali um perfil de alguém que se assume simpatizante do presidente. Bom, mas isso não dá cadeia para ninguém. Isso poderia dar, por exemplo, uma perda de legitimidade. Não, é uma pessoa que talvez esteja tentando uma carreira política. E daí? Então você lê o que ele publicar com um filtro, né, com uma desconfiança, como você queira. Agora, transformar isso no indício de crime e levar essa pessoa à prisão onde ela ainda está, nós, sempre observando esse processo, sentimos falta dos dados, né, das razões
que fundamentassem essa medida extrema. E agora tem a Polícia Federal atestando, aí após eles mesmos formularam, né, uma série de diligências mostrando que não encontraram esse indício. E agora? Né? Aí a gente pergunta, e agora? O que vai acontecer com aqueles que são alvos desse inquérito altamente duvidoso? Né? O que vai acontecer com aquele que está preso? O que vai acontecer com aqueles que propuseram esse inquérito altamente questionável dentro do arcabouço institucional do próprio STF? Né? Então está aí a PF trazendo uma indicação muito forte de que a falta de indícios, né, para investigações que a gente vinha notando está aí lavrada, pelo menos até aqui, e que serviu principalmente para fazer política contra o grupo político do presidente. E aí, Zé, foi mesmo isso, essa falta de informações claras que o Fiuza mencionou agora, que levou a Polícia Federal a essa decisão de não propor indiciamentos nesse inquérito dos atos supostamente antidemocráticos, Zé? E é subjetivo. O que é antidemocrático, né? Pedir o impeachment de um presidente não é antidemocrático? Eu acho antidemocrático demais fazer manifestações para desestabilizar o governo, né? É por isso, de vez em quando aqui eu leio artigos da Constituição e sigo a Constituição como se fosse uma espécie de Bíblia, porque é a grande Bíblia da política. A Constituição são as leis, nós andamos pelas leis, né? E a Constituição é muito sábia, né? Que diz que não se pode, por exemplo, sair por aí prendendo as pessoas, a não ser que eles sejam condenados ou que tenham pelo menos indícios fortes. E houve sim barbeiragens nesse trabalho, principalmente contra aquela Sara Giromini, né? E outros que fizeram manifestação. E acabaram sendo provocados e eles aprofundaram nas movimentações e acabaram sofrendo represálias do próprio Supremo Tribunal Federal. É o caso do jornalista Oswaldo. É bom lembrar que este caso aí das manifestações antidemocráticas não é aquele inquérito esquisito, aquela coisa que é a investigação do Congresso Nacional. Existem 2 inquéritos. Um é sobre as manifestações democráticas, que mostram que o presidente Jair Bolsonaro teria compactuado com aquela pedido de intervenção quando ele atravessou a rua e foi cumprimentar pessoas que o saudavam, né? Isso não tem nada a ver de antidemocrático. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal está embarcando em posições políticas que andam por caminhos jurídicos. Eu aprendi aqui na política e na vida de que um caminho só existe quando você passa. Isso é tranquilo. O presidente do Supremo, quando tomou posse, ele mostrou claramente que não se pode levar tudo ao Supremo Tribunal Federal. Esse impedimento seria em decisões assim, de fechar caminhos. Se os políticos encontram caminhos para fazer um debate político na área jurídica, ou seja, no Supremo, isso prospera, abre uma avenida, né? E foi aberta uma avenida, sim, no Supremo Tribunal Federal, com vários pedidos, inclusive esse último, para processar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por vamos dizer, ações típicas do Executivo. Se houve incompetência ou não, quem tem que avaliar é quem nomeia, é o presidente Jair Bolsonaro que pode demitir. Então, esta conclusão da polícia, ela mostra claramente que não houve nada de antidemocrático, que não há nenhuma conspiração em andamento, conforme alguns pensaram, né? Mas deixa consequências, né? E agora, os que foram presos, que tiveram vida devassada, a mulher do jornalista foi demitida do ministério lá da Damares, enfim, houve consequências de um processo que não era para ser levado adiante. E aí, Augusto, correta a decisão da Polícia Federal? Evidente, né? Se a Polícia Federal não tivesse de ser mais civilizada, né? Inclusive com esse ministro, deveria concluir o inquérito com a seguinte frase: olha aqui, ministro, vai arrumar alguma coisa para fazer, né? Alguma coisa útil ou algo que exista. Liberdade de expressão, sempre vale a pena lembrar, é a liberdade de expressão dos outros.
Tá? Então, com isso eu resumo o que eu penso do caso do Oswaldo Eustáquio. Ele é um jornalista que tem as suas opiniões, como foi jornalista e teve suas opiniões o Carlos Lacerda, por exemplo, que era deputado, depois voltava ao jornal, então não tem problema. Ele teve o direito, o Carlos Lacerda, de se expressar. Tinha. E o Oswaldo Eustáquio também tem. E todo mundo tem. Tá? Porque se você for se orientar por opiniões consideradas por alguns radicais e querer soltar o Lula à força, o que é? Essa palavra de ordem, né? Lula livre, que embutia a dedução de que ele era um preso político. Isso é mais que fake news, é uma malandragem. Né? Pessoas que seguem um ladrão, têm como ídolo, líder e Deus da seita um ladrão. Como é que você vai fazer? Então, liberdade de expressão e de opinião é assim mesmo. A gente tem que agir com muito mais tolerância. A tolerância que o ministro Alexandre de Moraes não tem. Agora, se a polícia não achou, das duas uma. Ou ele assume, né, o papel do investigador, do grande detetive e vai à luta, ou desiste. Ou diz que atos antidemocráticos. Quer dizer, eles só olham numa direção para ver se acha pelo em ovo. Eu vi recentemente um vídeo em que aparece mais uma bobagem, uma discurseira do Ciro Gomes, em que ele diz que se o Bolsonaro fizer isto ou aquilo, sabe aquelas coisas confusas do Ciro Gomes, ele vai se unir a quem quer que seja para dar ao Bolsonaro o destino que teve o Mussolini. O Mussolini foi linchado pela multidão e teve o seu cadáver pendurado de cabeça para baixo numa praça. Como é que se fala isso de um presidente da República? Como é que fala isso do presidente da República a mesma pessoa que acha que os outros são antidemocráticos? Por que ele não espera o ano que vem, as eleições do ano que vem, para vencer o Bolsonaro? Ele é candidato à presidência. Por que ele quer matar o presidente? Ele quer impedir que o presidente dispute. Vá à luta. Também ele e o Alexandre de Moraes. Então é o seguinte, é hora de encerrar este inquérito, essa bobagem, e também aquele negócio do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, né? Eu vou repetir mais uma vez, eu também não me canso, né? Eles não se cansam, eu também não. Mais uma vez eu vou repetir o que aconteceu em 1950. O brigadeiro Eduardo Gomes, que enfrentava o Getúlio Vargas, que tentava voltar pela via democrática à presidência da República, ele foi acusado, sem nenhuma razão, de ter dito que não queria o voto dos marmiteiros, dos trabalhadores. Ele nunca usou essa expressão e não fez esse tipo de acusação. Ele disse que não queria o voto dos que cercam, como Sabujos, um ex-ditador e tal, o Getúlio no caso. E só o deputado Hugo Borg inventou que ele tinha usado essa expressão, marmiteiros, que tinha dito que não queria o voto dos pobres e que ele derrotaria o Getúlio, portanto, com o voto da elite. E jamais se saberá até que ponto essa mentira influenciou o resultado das eleições. E ponto final. Ponto final. Quem acha que perdeu a eleição por causa de uma acusação feita, digamos que uma acusação inverídica, sem fundamento, feito pelo adversário, então nasceu para perder a eleição mesmo.